Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje eu estou com mais uma convidada de peso, Lúcia Carla Zornig, é assim que se pronuncia o seu Sim, nome? sim. É um belo nome, né? E a Lúcia, ela tem uma história incrível, o qual eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela é a única profissional no Brasil que foi formada diretamente com o Losanov. Para quem não conhece o Losanov, eu acho que vale aí uma busca na internet, vale muito dar um Google aí no Losanov. Ele é um búlgaro, né? Ele foi nascido e criado na Bulgária. Ele tem uma história incrível. Inclusive, eu soube aqui até de antemão que a Lúcia teve o privilégio de receber um manuscrito exclusivo, que ela teve isso durante o processo, que ela ficou aí 9 dias com ele na Bulgária, num formato de intensivo. E agora eu quero deixar a palavra com a Lúcia para que ela possa trazer um pouco da história, trazer um pouco da jornada de vida dela, porque tem muito pontos de lapidação e tem muito valor que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, que vai impactar os seus negócios e vai impactar sim muito a sua família e o seu modo de olhar para o mundo e para a educação. Antes que eu passe a palavra para a Lúcia, o tema de hoje é quando aprender cura e ensinar liberta. Então, o quanto, né, o aprendizado ele tem esse poder de curar as pessoas, as emoções, e o quanto quando a gente ensina, a gente se liberta. E não só a gente se liberta, mas a gente, né, como já fala até na Bíblia, que conhecereis a verdade vos libertará. E o ensino é a verdade. Né, Lúcia, uma honra, um prazer, uma satisfação imensa ter você. E também aqui por trás das câmeras está a mãe da Lúcia, que é um ser incrível, que vai entrar com certeza aqui na história dela. E mais uma vez, um prazer tê-las aqui conosco. Obrigado pela confiança, obrigado por ter me trazido aqui e pela oportunidade de compartilhar essa história, principalmente porque são poucas as pessoas que conhecem a história do professor Losanov e o potencial que o método tem, o diferencial do método, né. Então eu sempre me dediquei a trabalhar com crianças pequenas, não alfabetizadas no ensino de inglês, e quando eu fui trabalhar com adultos, eu encontrei uma dificuldade muito grande de obter o mesmo resultado, e foi procurar um método que me trouxesse isso. E eu Perfeito. acabei estudando o trabalho do professor Losanov. Como eu já trabalhava com crianças, quando eu comecei a ler, eu consegui um livro dele em espanhol aqui do Brasil, eu falei: "Eu consigo fazer isso". E montei meu material, tentei entrar em contato, não consegui, botei meu curso para funcionar, para adultos, de aprendizagem acelerada. E 2 anos depois ele me chamou Olha, para eu estar com ele. O meu curso já estava funcionando, eu fui sem expectativas, só que nessa época eu tinha uma questão de saúde, uma doença renal policística e eu precisava de um transplante. Eu ainda não fazia hemodiálise, eu não tinha condições de viajar. conciliou o convite com, digamos, algo que te limitava no momento a dar esse importante passo. Exatamente. Daí quando eu recebi o convite, eu falei para minha mãe: "Que pena, né, mãe? Que pena que não dá para eu ir". Daí ela falou assim: "Mas você quer ir?". Eu falei: "Eu gostaria". Daí ela falou: "Se você quer ir, a gente vai". Eu falei: "Mas como?". Ela falou: Uhum. "A gente vai". Que legal. E daí a gente acabou indo para Viena. Ele é búlgaro, mas ele tinha uma residência em Viena e tinha o governo da Da Áustria? Áustria, Porque desculpa. ali era o Império Austro-Húngaro ali, né? Exatamente. O governo da Áustria também dava suporte para o trabalho dele, né. Então ele falou: "Não, venha para Viena que é mais bonito". Daí eu tive com ele em Viena por 9 dias. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque o que mudou não foi externo, foi interno. O passo a passo do método, ele me passou os ajustes, né, porque o livro que eu tinha lido era do final da década de 70. Ele me passou alguns ajustes, mas aquilo já era natural para mim, mas internamente mudou muito, principalmente em relação à crença, às limitações que a gente tem e não sabe que tem. Acho que perspectiva, né? E você trouxe que essa escrita é ali do final dos anos 70. E hoje, que a gente está há 55 anos após, ela ainda é moderna? Muito. Eu acredito Porque muito nisso. Eu acredito que parece que tem pessoas que parece que vivem à frente, né, para identificar possíveis potenciais problemas à frente,
e escrevem algo que tá ali para nós já como um antídoto de não chegar, às vezes, numa situação como às vezes a gente chega, né. Quando eu falo da situação, é das pessoas estarem extremamente aceleradas, né, e às vezes fazerem tantas coisas no seu dia a dia que não sabem nem o porquê fazem o que fazem, né, e estarem desorientadas, e da forma de vida que se leva, acaba com que a gente não tenha espaço para de fato aprender coisas que são importantes para o nosso dia a dia, porque a gente está a todo momento distraído. Sim. Hum, E trabalha muito isso, né, a essa melhora do foco, da criatividade, da retenção do conteúdo, e fora isso ele tem efeito terapêutico comprovado. Porque uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, é que, na verdade, as pessoas elas não têm bloqueio para falar inglês, bloqueio para aprender um novo esporte, bloqueio para dançar, não é isso. É algum bloqueio que você traz da tua infância que está respingando ali naquele momento, porque aquela atividade requer muita flexibilização. Então, quando você pensa assim no inglês, a respiração é diferente, a entonação da voz é outra, sim, o né, a timbre já não é o forma mesmo, de né. pensar, é como se você tivesse que criar toda uma identidade nova tua ali. Então, o que que acontece? Quando você se flexibiliza, você acaba descobrindo coisas adormecidas dentro de você, e isso é incrível. Uhum. Então, uma das maiores mudanças que eu tive foi que quando eu comecei a trabalhar com o método, as pessoas falavam assim: "Não, não é possível, esse negócio de aprendizagem acelerada é mentira, isso aí é charlatanismo". E eu perguntei para ele, eu falei: "Professor, e as pessoas que não acreditam?". Daí ele falou assim: "Do you believe in Suggestopia? Você acredita?". Eu falei: "Eu vejo coisas lindas acontecerem na minha sala de aula. From the moment you believe, the magic happens". Que A legal, partir do momento que você acredita, a mágica acontece. que O legal. outro começou a aprender. Sim. Então aí, para você ver o quanto é atual isso, porque hoje em dia a gente já está falando na física quântica do campo, né? Uhum. Constelação familiar está trazendo isso à tona também, campo, né? Eles chamam de campo, né? Sim. O Napoleão Hill aborda esse campo como a força do mastermind, né, como quando a gente está numa sala, num ambiente que a gente está vibrando, digamos, o conhecimento, o aprendizado, né, a gente está vibrando a mesma energia, digamos, neural. Que é o inconsciente coletivo que sempre foi falado, Sim. né? Então, quando a gente fala da reciprocidade, ah, tá, você tá com uma nenê pequena. É claro que agora existe o algoritmo, né? Que tudo que a gente fala escuta e daí começa a aparecer pra gente. Mas Sim, sim. sempre foi assim. Por quê? Porque você passou a se conectar com aquele campo de informação. Então você está disposto a aprender inglês. Você começa a ver inglês na tua frente o tempo todo. Você está disposto a aprender a dançar. Você começa a prestar mais atenção no como as pessoas dançam, que recursos que você vai precisar para aquilo, Uhum. porque tem toda essa estratégia interna, né, que a gente precisa fazer. Então essa flexibilização é algo mágico que o método traz. Essa flexibilização, ela, para quem nos acompanha, da onde vem, a origem dessa flexibilização? O passo a passo, você se diz? Como que isso acontece no curso? Isso, mas da pessoa, né, para ela se flexibilizar a tal ponto. Então, existe todo um passo a passo que o Lozanov trabalha, que a gente no nosso treinamento a gente recebe e que ao longo do tempo a gente vai internalizando. Então, eu sempre apliquei o passo a passo e quando eu comecei a estudar sobre as leis da sugestopedia, eu falei: "Nossa, que interessante isso, nossa, que interessante essa lei". E um dia, uma amiga minha que era minha coprodutora quando eu vim para o Instagram, ela falou assim: "Eu quero que você traga o caderninho que você anotou tudo que o professor Lozanov te falou, para eu entender o que que você faz na sala de aula". Eu falei: "Mas eu não tenho esse caderninho. Esse caderninho eu não tenho". Eu falei: "Porque eu vivi com ele, né, eu não estava fazendo anotação". Ela falou assim: "Mas meu Deus, como que pode?". Daí eu falei: "Mas espera aí, tem uma amiga minha que ela já participou de vários cursos meus e ela me conhece muito bem. Então, eu vou perguntar para ela". E daí ela falou assim: "Ah, Lúcia Carla, você ama teus alunos, você acredita no potencial deles, você fica feliz já pensando o que que você vai aprender com eles, e daí eles ficam bem, com vontade de aprender com você, e daí vem aquela coisa: 'Ah, eu consigo'". E daí ela começou a citar as leis na ordem.
E eu nunca me dei conta que eu fazia aquilo, porque o método estava internalizado. Uhum. E daí eu falei assim: "Caramba, aquilo que eu li, aquelas 7 leis que eu li no manual lá, é muito mais profundo", porque ao longo do Da tempo a prática já. gente começa a viver aquilo inconscientemente. Então a flexibilização vem do acolhimento, porque se eu acredito no teu potencial, independente de qualquer limitação que eu possa estar enxergando em você agora, você está livre para você ser quem você é. Então a primeira lei é o amor, no sentido do acolhimento. A segunda é a liberdade. Você está livre para aprender comigo e eu estou livre para ensinar o que eu quiser e também para aprender com você, porque existe essa troca. Claro. E daí vem aquela convicção assim de: nossa, puxa, acho que esse inglês aí não é tudo que eu pensava de difícil, acho que eu consigo. A convicção de que eu posso. Quando isso acontece, expande o campo, expansão de consciência. E daí, quando você começa a expandir consciência, você começa a entender o teu lugar no mundo, o teu papel. E entra na visão sistêmica, que é não importa o tamanho que você acha que você faz parte. E tem um porquê de você estar aqui. E a sexta lei, que é muito científica, que é a proporção áurea, né? Onde tudo é perfeito. Eu ficava procurando, mas onde que está essa perfeição? Porque a gente trabalha conforme a necessidade do grupo. Eu não Sim. tenho teste de nivelamento, eu trabalho com vários níveis ao mesmo tempo. Uhum. E daí eu falei: "Mas onde que está essa perfeição, né?" Porque eu sei aplicar o método, mas eu tenho que flexibilizar conforme a turma e daí uma vez eu fiquei pensando, né, as pessoas estão estudando sobre o grande arquiteto, né, a proporção áurea, onde tudo é perfeito. Então, assim, se nós temos o mesmo arquiteto, falando assim, né, é uma linguagem que estão usando hoje em dia, que é Deus, né. Sim. Se eu venho da mesma fonte que você, não tem melhor, não tem pior. Tem nós somos perfeitos dentro das nossas Em diferenças. Provérbios 8:22, se não me falha a memória, Salomão ele escreve sobre, eh, a criação do mundo, né, sobre o princípio da criação, né, quem que estava ali co-criando o mundo, trazendo como arquiteto do universo, né, a sabedoria que coexistia junto a Deus. E isso está em Provérbios 8:22, se não me falha a memória. E ele fala uma palavra que é o princípio, que é a mesma palavra que a gente tem em Gênesis 1:26, se não me falha a memória, que no princípio Deus fez a luz, né, que no princípio tudo era trevas, né, e aí era um abismo. E em João 1:1 fala sobre que no princípio era o verbo, e o verbo se fez vida, e o verbo era a luz, né, e a luz que ilumina o mundo. E a primeira coisa, a primeira obra de Deus foi falar o que lá no primeiro dia? Que haja luz. E essa luz, muitas das pessoas elas creem que é o sol. E o sol, se não me falha a memória da ordem, ele foi criado só no quarto ou quinto dia. Então a luz que ilumina o mundo é essa sabedoria, né? E é a sabedoria que co-criou o mundo, que eu falo sempre que é pai e filho trabalhando sempre em paralelo, em harmonia, né? Tanto que na minha interpretação, o Velho Testamento é o pai apontando para o filho e o Novo Testamento é o filho apontando para o pai a todo momento, né? E a gente tem aí milhares de anos de intervalos entre o livro de Gênesis, entre o livro de Provérbios e entre o livro de João, e nós não tínhamos inteligência artificial, nós não tínhamos era digital, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos, Exato. nunca houve comunicação entre eles. E como se explica a conexão entre os escritos, né? Então eu acredito demais nisso, não tem quem me faça descrer. Inclusive eu já fui um descrente. Nisso eu tive um momento da minha vida da rebeldia Quem não? que eu até me propaguei um ateu, um descrente de toda a história que a gente hoje eu vejo que a história ela é viva, né, e você trouxe em amor. Eu escrevi algo, acho que foi na semana passada ou na retrasada, que eu coloquei lá que sem amor não faça nada, né, que Exatamente. trabalho sem amor é escravidão. E você trouxe liberdade em paralelo, né, Uhum. com amor, trabalho, então assim, quem trabalha com amor é quem gera essa liberdade nas pessoas. Exatamente. Não tem como eu.
ser um cativo do meu trabalho e gerar liberdade de Hum, conhecimento no terceiro, exatamente. né. Então bem legal, Do assim, acolhimento ali. o acolhimento que é essa receptividade, né, e eu falo que acho que eu poderia usar empatia, né, de entender como você colocou vários níveis, não ter esse aspecto de julgamento, ter o aspecto que nem todos são iguais, estão nos momentos iguais, mas todos são equivalentes e são sim capazes de aprender o que você tiver a propor de estar aprendendo. Eu li um livro que é o Aprender a Aprender, eu não lembro o nome da autora, eu lembro que é uma matemática, ela é na verdade são 3 escritores, foi um livro que tem 3 autores, né, coautores ali juntos. Eu não me lembro as 3 pessoas, eu sei que 2 são mulheres, e uma delas é matemática. E ela fala muito sobre o como aprender a aprender. Esse processo de aceleração, ela fala muito sobre língua, e eu vejo que deve ter muita singularidade o que você traz, de que, no meu entendimento ali, eu até traduzo para o livro também em inglês, no meu entendimento sobre o método aspiral ascendente, que é algo que tu tens um fundamento e tu vai sempre aumentando o campo de conhecimento, mas sempre revisitando-os. Sim. Queria saber se é dessa forma que vocês também trabalham junto a esse trabalho de desenvolvimento junto aos alunos, junto aos métodos que você aplica. Então, ó, faltou uma lei ali, que é a última, que é você aprender a enxergar o belo da vida. Contemplação? Seria? Exatamente. Então, uma vai sendo consequência da outra, certo? Então, se você é acolhido, você está livre, você tem a convicção, você expande consciência, você sabe que você pertence a algo maior, que você é perfeito dentro das suas diferenças, e daí você começa a enxergar o belo em volta de você. E daí o que acontece? Quando isso acontece, você começa a acolher o outro está livre, entende? Aí a gente vive o amar o próximo como a ti mesmo, É isso o segredo. que é a única. Esse é o segredo. E o que acontece? Como existe todo um passo a passo de música clássica, jogos, dinâmicas, brincadeiras, a gente remete muito ao lúdico, infantil, né, e atividades que estimulam o cérebro ao mesmo tempo, os 2 hemisférios ao Os mesmo 2 tempo, lados. né. Uhum. O que que acontece? A pessoa, ela acaba se soltando, e quando ela solta, ela consegue acessar esses recursos que tem adormecido. O professor Lozanov falava sobre a sugestopedia, né, ela vem da sugestologia. Então o que que ele diz? Que desde que nós nascemos, nós somos sugestionados. A tudo, todo instante. É todo instante, Instante. exatamente. Então quanto da nossa verdadeira essência a gente não vai apagando ao longo do caminho. Então assim: "Não, vai, você faz algo, ah, não, espera aí, não é assim". Você: acho que isso não é legal", para aquela pessoa, mas isso pode ser útil no teu futuro. Claro. E daí no teu futuro, como você apagou lá atrás, você não sabe usar. Então quando eu digo que respinga, é exatamente isso, a trava está lá atrás. Então quando a gente trabalha essas leis, e acesso lúdico com, né, música clássica, todo aquele passo a passo, o que que acontece? Você começa a resgatar coisas adormecidas tuas, né, recursos Uhum. adormecidos, para que você consiga desbloquear. E daí o inglês é só uma consequência do processo. Isso é o que eu digo para todo mundo. Não é desbloqueio de inglês. O desbloqueio no inglês é uma consequência do processo. É um desbloqueio, talvez, não sei se eu estiver errado, me corrija, mas é um desbloqueio para a capacidade de aprender algo novo, Algo novo. É. né, independente se é língua, e eu falo que talvez seja a capacidade de você se fazer fluido, porque quando eu falo Bem em fluido é essa fluidez, né, de você parar de ser uma represa por sugestões que se recebeu lá atrás e em vez de a gente ser construtores de pontes, acaba que a gente, por muito tempo, a gente acaba construindo muros, uhum. né, e eu acredito que para que haja essa construção de pensamento, essa permissão de fluidez, antes exige uma desconstrução desses padrões de pensamento. Exatamente. Um dos exemplos mais bonitos que eu tenho, um CEO veio, Hum. ele é CEO de uma planta de mais de 4.000 funcionários, né, lá em Curitiba.
E ele chegou, primeira aula, eu estava é uma época que eu estava trabalhando presencial 13 noites, 3 horas e meia por noite, o É curso. sequencial? De Sem intervalo? segunda a quinta. Ah, de segunda a quinta, Eram 3 semanas praticamente, certo. e um dia, e uma segunda-feira. E daí 3 horas e meia, né, ele chegou, sentou, e daí aquela coisa, dancinha, né, tararã, e Hum. daí ele falou assim Receoso, uhum, muito, assim, fechadão. bloqueadão. Daí chegou para mim e falou assim no final da aula: "Qual que é o segredo para aguentar 3 horas e meia dentro dessa sala de aula?" Eu falei: Ele fez "Olha", essa pergunta a você? uhum, eu falei: "Olha, o último que falou isso, Hum. disse que ia morar nessa sala de aula comigo, mas não é meu marido. Então venha amanhã, que amanhã a gente começa o texto para você entender o passo a passo que eu uso para o texto, e se você não gostar não precisa ficar, porque o teu resultado depende de você também querer estar aqui, né". Tá bom. Ele veio terça, quarta, quinta, sexta, já estava assim, né. Na semana seguinte ele falou: "Minha esposa quer conversar com você". Daí eu falei: "É, ela quer fazer curso de inglês comigo?". "Não, você na verdade, eu tenho que confessar pra você que eu sou um cara chato, se eu chegar em casa, tiver alguma coisa fora do lugar, acabou a noite pra mim, e desde que eu comecei esse curso aqui, eu saio daqui cansado 10h30 da noite, daí eu chego em casa, não sei se a minha casa tá arrumada ou não, fico assistindo série com os meus filhos até 1h da manhã, comendo pipoca, e os meus filhos foram falar que eles nunca tiveram o pai que eles estão tendo. E a minha esposa quer saber o que que você faz aqui". Daí eu fiquei assim, né. Hum. E eu falei pra ele: "Eu não sei, o que que eu faço aqui?". Daí ele falou: "Ah, eu venho aqui, você é tão feliz dando aula, a gente sai tão feliz daqui, que eu quero ser feliz igual você quando eu saio daqui. Daí eu chego na minha casa com essa felicidade, eu tenho que compartilhar com eles". Essa é a sugestopedia. Isso é inspiração, né, tu conseguir através da tua energia, da tua frequência, que eu falo que a felicidade, ela é uma frequência que a gente consegue sim transferir, né, através da sugestão, né, através de como a gente se comporta, através de como a gente faz com que aquele ambiente, aquele clima fique leve, fique próspero, fique feliz, né? Com que as pessoas, por mais que cada um tenha a sua história, tem a sua dificuldade, o seu desafio, mas quando ela entra naquela sala, parece que ela vê um mundo de uma outra ótica, né? E acaba com E que reverbera, né. e eu vejo que isso é o que causa com que diminua os bloqueios para aprendizagem. Exatamente, exatamente, o estado ideal de aprendizado. Né, porque tu tá fluido, porque uma vez que tu chega com os teus problemas do mundo externo e traz pra dentro da sala de aula, aí tu tá cansado, tu tá mal-humorado, e aí, assim, é aquela muralha, né, que é o primeiro dia dele lá, bração cruzado, Aham. né, e aí vai se lapidando, e a gente traz muito essa você trouxe ali em algum Lapidação. momento de que por muito tempo a gente é sugerido Aham, há várias situações que vai nos moldando, né, nos limitando. Em exatamente. vez de ser sugestões que nos potencializa, vai nos moldando, né, vai fazendo com que a gente vá tomando uma forma que muitas vezes não é a nossa. E aí até haver essa consciência, até haver essa desconstrução e até haver esse entendimento do que eu sou de fato, de verdade, né, essa identidade, porque todos nós carregamos a identidade. Sim. Né, e essa identidade ela tá muito conectado ao que o objetivo, o propósito, o chamado, sabe como você chama, né, tem muita gente que fala sobre propósito, eu falo sobre chamado, mas cada um aqui nessa terra tem um porquê. Ninguém veio a passeio, isso é certo. Ninguém é um acidente, ninguém é um acaso. Tem muita gente que nos acompanha aqui e possa até imaginar que por alguma situação passada da sua história você acredite que você é um acaso, que você não era para estar aqui, como eu já ouvi de algumas pessoas que eu lidero em empresas, mas a vida de ninguém, com toda certeza, se for olhar só biologicamente, a chance de a nossa vida ser a que aqui está, ela é muito mínima, Um pouco. né? Ela é muito mínima
para que porque tem que ser uma sucessão de acontecimento muito calculado, assim, muito perfeito. Você traz a perfeição, né, e eu acredito que a perfeição ela já está atrelada à vida. A vida ela é perfeita, né, o mundo ele é Exatamente. perfeito, né, a gente que complica muito. É que as pessoas têm dificuldade de aceitar as diferenças, na verdade, né. E os padrões de perfeito são colocados pela sociedade. Por isso que a gente vai se apagando. Então essa necessidade de pertencer faz com que a gente aceite a sugestão. Então se essa sugestão vem de família, que é o núcleo, que é a força que você tem, Uhum, né, para você conseguir desenvolver, é muito forte, é muito sério isso, né. Então e a criança, a literatura fala que até os 7 meses a criança acredita que é uma extensão da mãe, eh, que depois começa a se identificar com o pai, tem tudo isso na literatura, mas quando você trabalha com o campo, você vê que até os eu já peguei casos de até 12, 13 anos, a criança ela que a gente é 50% pai, 50% mãe, né, uhum, geneticamente falando, né, na visão sistêmica, o que a gente traz da nossa ancestralidade, né, na nossa genética. Então assim, se o meu pai tá nervoso, teve um dia atribulado, tá com dificuldade financeira, daí eu chego: "Pai, pai, pai, agora não posso". A criança, ela não tem aquele discernimento assim: "Nossa, meu pai tá preocupado porque ele tá com dificuldade financeira". Para ela é assim, carimbo, bom, muito ruim, muito ruim. Aquilo foi muito ruim. Então, opa, eu não sou adequado. O problema do pai é como se a gente carregasse, mesma coisa se fosse a mãe. uhum. E daí a gente começa a se apagar para pertencer, para ser amado. É isso que eu venho percebendo, assim. E hoje a gente vive num mundo que, mais do que nunca, muito diferente de 1970, quando houve o manuscrito do Lucianov que você tem e que você aprendeu, é de que hoje mídia, rede social é pura sugestão, né? Tanto que Sim. a gente fala aí de influencer, né? Influenciadores digitais, que são nada mais é do que são ali a todo momento dando sugestão, Uhum. né, sugestão de consumo, sugestão de, eh, a forma adequada de se vestir, ao que frequentar, ao que consumir, então a forma, o lifestyle em si da vida, né. Então a todo momento hoje vamos dizer assim, a briga por atenção é o que mais a gente tem aí, né, tanto que o jogo da atenção as empresas mais valiosas são as que detêm a atenção da grande Legal. população, né, tu vai olhar Facebook, Instagram, Google, Apple, né, é onde tá ali a tua atenção a todo momento. Então e cada vez mais isso tá nas crianças, mas isso impacta muitos adultos, porque os adultos eles estão distraídos, querendo viver uma vida que às vezes não faz sentido para si. E aí é um efeito em cadeia, né, porque é igual a gente derrubar uma pedra de dominó, vai o efeito dominó ali, porque o pai tá distraído em viver uma vida que não é a dele, às vezes não cuida daquela criança que lhe foi confiada a vida, e aí quando tu não tá cuidando, quando tu não tá dando as tuas sugestões, porque no meu entendimento, se eu estiver errado me corrija, é preferível um pai que dá atenção errar com o seu filho por erro, por às vezes não ter o discernimento, o entendimento correto sobre como conduzir determinada situação, do que um pai errar por negligência, de estar distraído com qualquer outra coisa que não seja dar instrução, dar uma direção ao seu filho, e aí o seu filho está recebendo a todo momento sugestão por telas que, pela sua ausência, você prefere deixar, às vezes, um acesso ilimitado ali à rede social, à internet, e aí tu pensa a É educação tá cômodo, né. aí, É a cômodo. educação tá aí, né. Só que a educação hoje, num geral, ela tá mais para gerar uma manipulação de fato, né, Subliminar. eu falo que é um adestramento Hum, humano, né, o que a certo. gente tá vivendo, né, porque e a gente fica distraído e não se dá conta. E você trouxe uma questão no começo que eu acho que vale a gente trazer, sobre o futuro das crianças, né, versus a inteligência artificial, trazendo para o modelo de educação de hoje.
E eu não acredito que vai se haver um domínio dos robôs lá à frente, mas eu acredito muito que a tecnologia vai acabar nos robotizando, vai Esse é o acabar fato. deixar crianças robotizadas, porque não vão ter capacidade cognitiva de pensar por si só, porque tá tudo muito na mão. Meu, tu vai fazer uma conversa, às vezes, tipo, pergunta para o chat. Elas já estão nessa situação. Lá em casa eu busco sempre estar muito junto e tirar essas ferramentas para fazer com que se pense, né, tenha pensamento crítico. Mas como que você vê o impacto disso no médio prazo? Que médio prazo a gente tá falando aí já uma geração à frente, é 20 anos à frente, né? Digamos, quem tá nascendo hoje, que já vai ter esse bombardeio de informação e já está vivendo o mundo da inteligência artificial. Então, uma das coisas que está sendo muito estudada é que as profissões vão mudar muito, né. E uma das coisas que o professor Lozanov falou num congresso na Itália uma vez, é que ele sabia que o método dele não ia sobreviver por ser o melhor do mundo, mas sim porque as pessoas vão ter cada vez menos tempo. Então, as pessoas, elas vão ter menos tempo para fazer o que elas vão fazer, então a educação vai mudar, o Como é que é? direito. Repete? Fo Ele sabia que o método dele não ia sobreviver por ser o melhor do mundo, ia sobreviver porque as pessoas vão ter cada vez menos tempo. E quando eu escutei essa frase, de fato, não é que as pessoas vão ter menos tempo, as pessoas estão com menos paciência. Uhum. É isso que eu percebo nas crianças. Então, eh Estímulo a todo momento, né. Muito, muito estímulo. Então a minha prima tem uma menininha de 4 anos, o que que eu compro? Eu compro quebra-cabeça, aqueles bem difíceis, assim, daí eu penso: "Não, acho que esse aqui ela não vai se interessar, é muito difícil". Ah, e se interessa, por quê? Porque você tá junto ali. "Olha que legal isso aqui", então a Faço isso. atenção, "Olha que legal isso aqui". "Ah, tá vendo, ó, essa peça você vira assim, você leva a massinha". Fica brincando até o final do dia com a massinha. Agora, se você der o celular, acabou. Ela não interage mais, ela e não é só o celular, tela em geral, né, Uhum, uhum. porque o que acontece é que muitas mães colocam aqui, na TV, né, aqueles desenhinhos e o bebezinho fica lá assim, ó. É, porque aquilo ali já, na verdade, já é quase uma hipnose, né. Exa Quase não, é uma hipnose total. Uma das coisas que o professor Lozanov sempre falou foi da linguagem subliminar. Então essa sugestão que acontece, que a gente sofre, não é, às vezes, uma sugestão explícita. Tá Uhum. tudo no subliminar, tá Sim. tudo no subliminar. Agora com a inteligência artificial, imagina o que está acontecendo. Então você falou a questão do pai, né, presente ou não presente. Na verdade, o que que a gente olha na visão sistêmica, né, que tanto o pai quanto a mãe, eles já foram sugestionados lá atrás, certo? E muito da essência deles também já foi apagada. Então, eles estão lidando com o que eles conseguiram trazer. Daí chega uma criança. Uau, tudo novo. A tendência é você tentar compensar. Nossa, eu não pude ter isso, então eu vou deixar meu filho fazer. Ah, nossa, mas agora a inteligência artificial está na moda, né? Computador está na moda. Meu filho precisa de um celular. Como é que o meu filho vai pertencer se ele não tiver um celular? Certo. Eu não podia ter. Então, essa compensação que está acontecendo é muito grave. Não é uma questão de atenção ou não atenção, essa necessidade de compensação que os pais estão tendo Hum. é uma coisa surreal, assim. Da criança poder fazer o que quer, tá tudo certo, fica aí no celular. Coitadinho, coitadinho, né? A geração do coitadinho. Eu tenho um pensamento e eu queria que tu trouxesse uma perspectiva diferente ou talvez complementar ao que eu penso sobre um pai e uma mãe perante um filho, né. E eu posso trazer isso até para o ambiente empresarial de um líder, né, um líder de negócio, um Isso é líder bacana. corporativo. Porque eu falo que a pessoa que tem um espírito de liderança, porque liderança para mim não está em você ser um gestor de negócio. Liderança está totalmente em você desenvolver pessoas dentro do negócio, né, você ter esse tato humano e você conseguir extrair o melhor de cada ser, de cada colaborador daquele time. E deixa eu formular bem, eu parto do princípio de que o papel do pai e de uma mãe
o dever que ele tem junto a um filho, junto a uma criança, não é ser um facilitador da vida de um filho, e sim é ser gerar, digamos, desafios, né, tu dificultar de uma certa forma a vida dele, para que ele de fato consiga desenvolver, né, intelectualmente, se desenvolver cognitivamente, se desenvolver raciocínio, de matemático, raciocínio, reflexão filosófica que seja, mas você de fato não dá tudo de mão beijada, você fazer com que a criança conquiste, que a criança, exemplo, eu tenho minha filha de 1 ano e meio, a Maria, às vezes ela tá lá brincando no gramado comigo, ela cai e tal, eu não sou a pessoa que eu vou lá levantar ela, eu falo para ela levantar, eu comemoro quando ela levanta, né, eu tô sempre fazendo com que ela tenha estímulos não através de tela, né, vou lá, brinco de bola, jogo a bola para um lugar, daqui a pouco eu jogo a bola num lugar mais difícil dela pegar, e às vezes até cria-se algum obstáculo, e eu acho que dentro do mundo corporativo das empresas, o líder, quando ele de fato coloca novos desafios na mão daquele colaborador, daquele liderado, é porque ele acredita na capacidade dele desenvolver e de ele romper aqueles obstáculos que se tem naquela nova atividade que o líder está confiando a ele. Então, eu acredito que tenha bastante singularidade de um pai e de um líder dentro da empresa, né? Hum. De fato confiar nesse novo desafio, mas não indo lá e talvez demonstrando o como se faz totalmente, né? Ou às vezes quase que fazendo pelo liderado, pelo filho. Qual é a tua visão sobre isso? É uma coisa muito legal, assim, independente do líder, tá? Empresa, vamos falar de empresa. É empresa do campo do materno e empresa do campo do paterno. Então, o que que é o campo do materno? A força do materno é aquela que dá o colo, é a base, é uma certa estabilidade. Certo. O campo do paterno é: essa empresa chegou no mercado, olhou, tem sua base, está estabilizada. Tá, mas é só isso que eu vou fazer? É até aqui que eu vou contribuir? Mas e o lado de cá? Tem tudo isso aqui ainda. Será que eu consigo? Quando você entra nessa conexão, você acessa a força do paterno. E daí a tua empresa cresce, daí você vai além. Uma empresa que é muito materna, o que que ela faz com os funcionários? Ela pega no colo. Então, em vez dela lançar desafios para os funcionários vão estar sempre fazendo a mesma coisa, errou, ah, não faz mal, vamos tentar consertar então, não, 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 não. Não, cara, ó, não deu certo isso aqui, que estratégia a gente tem? Vamos lá. Fazer o colaborador ter participação na solução daquilo, né? Exatamente. Então, isso que você colocou de pai, exatamente essa função do campo do paterno. Uhum, Mas é 50-50, entende? uhum. Então, para uma empresa deslanchar, ela tem que dar essa base para o funcionário, ela tem que fazer ele entender que ele pertence a algo maior, que ele é importante ali, só que todos estão juntos para chegar num patamar maior. Sempre assim, daqui para cá, daqui para cá. Então é Sim. muito interessante isso. Esse daqui para cá é do ponto A que se está hoje para o objetivo que se quer chegar num determinado tempo. Não, manter a estrutura que já existe funcionando e sempre visando crescer mais, contribuir mais. Legal. É muito legal isso aí. Teve um caso que eu atendi de uma empresa que eles vieram questionar a questão de muitos funcionários doentes. E quando a gente percebeu, eh, uma das sócias, ela simplesmente passava a mão na cabeça de todo mundo. Tava tudo bem. Então tinham aqueles que realmente tinham questões de saúde Uhum. e aqueles que faziam de conta que tinham questão de saúde, porque daí eles tinham ganho. Só que para a empresa aquilo era péssimo, porque ali ela não era mãe, ela era a gestora. Então ela precisava encontrar o equilíbrio desse campo com esse, do materno com o paterno. E daí quando a gente entendeu Que eu isso, acredito que possa até trazer para um racional e emocional. Talvez uma exatamente, comparação nesse sentido, né? exatamente, Eu acho tipo assim, que ok, tá doente, tem atestado? Então tá, traga o atestado. Só isso, sim, mudança simples. Opa, porque antes não precisava, né? Ah, coitadinho, tá doente, não veio hoje.
E daí a empresa, isso é um exemplo pequenininho dentro da empresa. Mas assim, essa visão de materno e paterno dentro da empresa é essencial para você entender. E é a mesma coisa dentro de casa. A mãe é aquela que dá o colo, que passa a mão na cabeça, que paparica. O pai, a gente diz assim, o pai é aquele que manda para a escola, vai, manda para a vida. E a mãe é a que traz para casa, Sim, para dar o colo, para dar o o acolhimento. acolhimento. Esse Por que é o isso papel. que a Então a mãe empresa é educa igual. tanto, tem tanta influência sobre a educação de um filho e de uma filha, né? Sim, porque a mãe é o primeiro contato ali, é a base, né. Então eu estou entrando numa empresa, eu preciso ser acolhido, O porque tem pai, na toda minha uma cultura visão, diferente. E o ele pai é o que vai falar: "Opa, bem-vindo, mas ó, tem tudo isso aqui pra gente crescer". transfere limites e dá destino, né? Uhum, Eu exatamente. falo que é como uma flecha, né? O pai, ele é um arco e o filho é uma flecha. Gostei Que desse. por que a flecha e o arco, né? E até são 2 métodos nossos, tá? A gente tem o método flechas, que é desenvolvimento de times comerciais, Uau, e o arcos é um método de desenvolvimento de líderes dentro de empresa. olha que legal. E por que arco e flecha? Porque dentro do nosso entendimento na Ecoante, a flecha é o que vai ao alcance do objetivo, da meta, do alvo, né? E a gente fala aqui não é sobre alcançar o alvo, e sim atravessar. Mas essa flecha, ela só vai ter a força necessária para não só alcançar, mas chegar com precisão nesse alvo, quando ele tem uma boa direção pelo líder, e principalmente quando ele é esticado, que o arco ele cria essa tensão Aham, para que ele tenha mais alcance, mais performance, mais precisão. exatamente. Então, o pai ele cria essa situação, né, de dar direção e principalmente de arremessar, né, de Bem isso. colocar o filho na situação de vai. E é papel do pai também criar, na minha visão, o campo de filho, vai, É, vai, é o que manda no mas mundo. daqui tá, se der algo errado, Você tá eu aqui. tô aqui. Mas vai, mas vai. E tem muita gente que ele quer fazer essa redoma, né? Tá tudo bem aqui, fica aqui. E isso é muito, traz muito dano, né, para a sociedade. Por isso que hoje a gente vê muita gente de, sei lá, 40 anos, vai pegar 50 anos, que às vezes não saiu da casa do pai e da mãe, né? Tá lá vivendo dentro da casa do pai e da mãe e assim, não tem um casamento, não tem filhos e nem deseja ter isso, porque tá ali, tá muito cômodo. Hum. A vida inteira ele foi criado para aquela zona de conforto. E aí possivelmente está muito atrelado ao que você trouxe, que o pai e a mãe quis trazer o que não tiveram, Uhum. né? E aí justamente aquilo que não teve foi o que provocou a talvez eles construírem o que eles construíram na vida, e inclusive até a própria vida do filho. E aí a forma que eles lidaram com o filho foi uma forma muito tudo por ele, centralizadora, e acaba se esquecendo aquele ser, ele não foi criado para ser uma extensão, um facilitador, um divisor, que eu falo que esse divisor é que gera multiplicação. Eu colocar os meus interesses à frente do teu. Que seria muito cômodo para mim viver uma vida hoje nessa terra sem as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, né, viver uma vida só pelo meu prazer. O custo de se ter um filho hoje é muito alto, se a gente for fazer conta a gente vai parar no primeiro, no segundo, mas não, eu sou aberto à vida, porque eu acredito que toda vida traz abundância. Toda vida ela traz abundância e traz sabedoria. E hoje tá todo mundo querendo viver a sua vida, né, ao redor dos seus desejos, esquecendo que vai chegar um momento que o maior sentido da tua vida vai ser com quem você ter a partilhar. A sua mesa, né, a sua história, o seu domingo, É, qual é o seu legado, né? né? Qual O é a que que você vai continuidade? deixar? O que que você vai deixar, né? É, e as pessoas quando a gente fala em legado e propósito, as pessoas pensam sempre num grande prêmio ou num grande reconhecimento ou, na verdade, assim, que valores você está deixando para os seus filhos, para eles poderem ser uma contribuição para algo maior. Como que você está sendo uma contribuição para algo maior. E não precisa ser, né, através de grandes prêmios, né, mas sendo você no mundo fazendo o teu melhor. E essa questão de você falou do vai, né, o Lousa fala que o método
é como se fosse um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. É tipo assim: "Vai que eu tô aqui. Se precisar eu tô aqui". Você empurra e se precisar você tá ali Sim, tá atrás. correndo ali do lado da criança ali, Exatamente, tipo, tá sem a mão, tá exatamente. com a mão perto. Se tiver um desequilíbrio, dá um E a tapinha mãe nas costas pra e dar a o mãe equilíbrio, né. quando o pai resolve tirar a rodinha, o que que a mãe faz? "Ai, Se cuidado, desespera. cuidado". A mãe tá sempre cuidando, né, e o pai tá ali: "Não, não, vai, 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 vai você consegue, eu tô aqui, vai, vai que você consegue". Na empresa a mesma coisa. Perfeito. É o fazer com que o staff, né, que é os colaboradores se sintam pertencentes àquilo, acolhidos pelo que eles são, pelo potencial que eles têm, e sempre mostrando que eles podem chegar além daquilo, que tudo aquilo que eles têm de potencial tem que ser transformado em algo maior o tempo todo. O Bernardinho, um ex-técnico da seleção de vôlei, né, que foi, eu acho que a melhor geração que a gente teve do vôlei ali na época do que a gente teve o ouro olímpico e tudo mais. Eu vi uma entrevista dele que o que fez ele ter esse sucesso, e ele como líder, ele fala numa reportagem que o maior papel dele era gerar desconforto no time dele, das pessoas que faziam parte do time. Que era desconforto toda hora. Que um ano eles ganharam lá as Olimpíadas, né, e eles já estavam treinando todo dia às 7 da manhã, de segunda a sábado e função. E aí, depois no discurso ali que eles foram campeão olímpicos, eles falaram que ele deu na entrevista que ele falou que no próximo, né, sequência ali de treinos que eles se encontravam para fazer treino para o próximo Grand Prix ou ali para o próximo Olimpíadas ou Pan-Americano, o treino seria meia hora antes. Então, a todo momento, para que eles conseguissem defender aquilo que eles conquistaram, eles precisariam exercer mais esforço, Sim. né? E esse mais esforço vai estar no desconforto. Não tem como a gente gerar progresso sem ter desconforto. E dentro do mundo corporativo, dentro de empresas, como é que hoje você realiza esses trabalhos de visão sistêmica dentro de empresa? Qual que é o impacto que se tem? Como é que é aplicado? A gente faz primeiro eu dou o nome de mapeamento sistêmico, né, então a gente faz todo um levantamento da empresa, do fundador, quem que vem antes, por quê? Porque a gente olha a ordem, Uhum. o equilíbrio do dar e do receber e o pertencimento, para ver se ninguém foi excluído lá atrás, o que que pode estar causando qualquer bloqueio dentro da empresa. E daí a gente vai esclarecer com a empresa quais os setores específicos e as questões específicas que estão incomodando naquele momento. E daí a gente vai identificar quem que está fora da ordem e o que está em desequilíbrio ali. E, por exemplo, assim, se traz um projeto, e esse projeto não está andando, puxa, mas esse projeto tinha tudo para dar certo. Olha, cada vez que a gente vai vender esse projeto, a pessoa dá para trás, e o projeto é bom, tá? A gente vai entrar no campo para a gente poder entender quem realmente criou esse projeto, da onde veio a ideia, quem participa desse projeto, para a gente saber como que cada um olha. Então, quando a gente percebe, às vezes tem um na equipe que está com uma questão pessoal, uma dificuldade financeira, ou alguma questão em relação à empresa, não está satisfeito de estar ali, mas ele está executando, o que que acontece? Entra em desarmonia. E essa desarmonia acaba bloqueando o projeto. E daí, às vezes, é o momento de afastar aquela pessoa ou colocar ela em outro setor, em outro projeto que ela se identifique mais, Uhum. mas é necessário ser feito e a gente consegue identificar pontos chaves, né. Então, como eu dei o exemplo para você lá da questão dos funcionários doentes, muita gente adoecendo, isso daí está prejudicando na produção. Com certeza. Pois é, então tá, mas aonde que está a causa disso? Ah, a empresa passando a mão na cabeça. Quem realmente tá doente? Depois começou a aparecer, não, esse aqui tem diagnóstico, esse daqui não tem um diagnóstico. E tinha uma fila de gente, assim, sabe, assim, naquela A forma que situação. se conduz isso, né, tipo, pô, não tem como ficar isso tá muito atrelado à cultura da empresa, né, porque daí tu começa a passar a mão, mas se a gente for trazer pra situação de pai e filho, como a Aham, gente conversou muito, pô, exatamente. é igual um irmão ficar vendo que um pai ou uma mãe tá passando a mão na cabeça do seu irmão ali, por uma má conduta. Bom, tende-se que você vai estimular daqui a pouco o outro irmão a ter aquela mesma conduta. E Exato. dentro da empresa vai acontecer a mesma Crianças situação. ficam doentes. Sim, Quando percebem que o irmãozinho tem mais teve uma atenção. febre, teve mais atenção por aquilo, ele adoece. Uhum. É a mesma coisa, o sistema ele está todo conectado.
E as pessoas olham para a empresa como algo físico, e na verdade a empresa também é energético. A partir do momento que o CNPJ é criado, existe toda a energia. Então, às vezes, a energia daquela empresa é a do criador e às vezes não. Às vezes a empresa ela tem uma energia própria. E isso é muito interessante. Que quando você olha assim, uau, essa empresa aqui, ela é pé no chão, ela é firme e ela sabe onde ela vai chegar. E daí o que que acontece? Quando existe esse tipo de energia na empresa, os o problema aparece, mas ao mesmo tempo ele some. Sabe assim, quando parece que tudo vai fluindo? Sim. Porque a empresa veio para ficar mesmo. É surreal, assim, quando a gente começa a trabalhar esse mundo É porque não empresarial. está atrelado no fundador em si, né. A empresa ela Exatamente, já tem um porquê muito bem estabelecido, né, e as pessoas já têm claro isso. E aí faz com que não tem a empresa ela é um organismo vivo, né, exatamente. então quando ela tem essa vida própria, faz com que ela tenha essa abundância, essa sabedoria por si só. Quando eu falo essa sabedoria, é a cultura que foi instaurada dentro da empresa, né, que essa sabedoria nada mais é do que esse campo magnético que se tem entre, o pensamento coletivo, né, e principalmente a visão íntegra com, vamos dizer, cada ser humano, cada colaborador, cada pessoa que trabalha num projeto tem o seu objetivo, tem o seu chamado, tem os seus sonhos. Mas a Tem empresa que estar alinhado, exatamente, a tem que empresa estar ela tem um alinhado. objetivo. Então eu falo que a empresa por si só ela é um meio, uma engrenagem para que cada pessoa que está ali dentro alcance os seus sonhos, mas olhando para um único objetivo. Eu tenho a minha função, você tem a sua função, cada um tem um setor, mas por isso que quando a gente entra dentro de empresas que a gente desenvolve o método Vidas, que é um método de cultura organizacional, que vidas é virtudes que inspiram a despertar abundância e sabedoria. A gente Bacana. traz muito o quê? A gente traz muito a forma de remuneração variável, mas essa remuneração variável está muito mais em remuneração emocional do Hum, que propriamente financeiro. Reconhecimento a cada trimestre, semestre, ano, premiações, né, que está muito mais atrelado à parte emocional da pessoa, conectando esposas, maridos e filhos. E a gente tem sempre esse reconhecimento do trabalho do indivíduo, daquele colaborador, do trabalho daquele setor, ou seja, do individual mais o time que ele trabalha, e também de um todo, para eles entenderem que o sucesso não é só individual, que o sucesso é do time, mas o sucesso é de toda a companhia, de toda a empresa. Porque senão daqui a pouco dentro de uma única empresa, tu tem vários times, né, fazendo competição, e isso é a pior exatamente. coisa que existe. Equilíbrio do materno com o paterno. Isso que Que você legal, falou. legal. Equilíbrio do campo do materno com o paterno. Porque você falou, quando inclui as esposas, vocês estão olhando para o indivíduo, Sim, mas ao mesmo tempo vocês estão dando reconhecimento. Reconhecimento é o paterno. na paterna. A pessoa que ela não tem reconhecimento, ela ela começa a se cobrar demais, ela começa a se cobrar demais e daí nada tá bom, nada tá bom, ela começa a reclamar o tempo todo. Porque o ser humano ele tem uma necessidade de crescer, né. E um dos exemplos mais legais que eu lembrei agora, você estava falando de empresa, teve uma pessoa que veio constelar comigo e daí ele falou assim: "Ah, Lúcia, eu queria entender, porque eu desenvolvi um super projeto para minha empresa e daí quando foi para assumir o projeto chamaram uma pessoa de fora". Pensa, ele desenvolveu o projeto e quando foi para tocar o projeto chamaram uma pessoa de fora. Quando eu entrei no campo da empresa, como a empresa olhava para ele, a empresa era como se fosse uma galinha, assim, literalmente uma galinha, cuidando dos ovinhos. Uhum. Então, assim, você é ótimo fazendo isso, você é ótimo fazendo isso. Então, desenvolva projetos, mas na hora que tiver alguém, Isso, tem que eu ser alguém trago de fora. alguém de fora. Então, é só materno. Ele estava frustrado e ele saiu daquela Tu não empresa. consegue tirar a rodinha do teu filho ali, né, eu acho que a gente pode trazer Exatamente. para essa ilustração, né, E ele estava frustrado, por quê? porque tu não vê o Porque potencial às vezes. exatamente, porque ele não ia ter o reconhecimento que ele busca lá dentro. O máximo de reconhecimento que ele ia ter era como alguém que pudesse até desenvolver um projeto e trazer uma ideia, mas para na hora de tocar esse Executar. projeto, eles não enxergavam esse potencial dele. E ele conseguiu identificar isso, ele saiu da Aham, empresa. saiu da empresa.
E possivelmente a empresa perdeu um. Um super funcionário, não precisaria contratar fora. Mas ao mesmo tempo, a empresa é uma empresa de visão materna, ela acolhe aqueles funcionários aqui. Então esse outro que veio também provavelmente ia só fazer aquele projeto, só ia servir para cuidar daquilo, entende? Então assim, Ou seja, o segredo tá sempre, como a gente aprendeu, a gente se conheceu, acho que a gente não trouxe aqui, né? A gente acabou se conhecendo no PSC, lá no evento no evento não, no método imersão de do José Roberto Marques. E fala muito sobre, né, que tudo é dual, né? tudo é dual. Então, o que seria da luz se não fosse da sombra, né? O Existe equilíbrio, né? a O vida e a equilíbrio. morte, né? O preto e o branco, eh, a verdade e a mentira. E no caso da parte sistêmica empresarial, a energia, se a gente pode se chamar, da gestão paterna com a gestão materna, Sim, né? Que esse equilíbrio, acredito que vai fazer com que a empresa tenha uma vida própria, sim. porque a mãe está cuidando para gerar pertencimento e reter aqueles colaboradores. Quando eu falo reter, não significa de eu criar essa redoma como você trouxe, Aham. mas sim, as portas estão abertas, mas aqui eu me sinto tão bem que eu não quero sair. Eu me sinto Exatamente. parte de um Porque todo. eu sou reconhecido e eu posso crescer aqui dentro. E ao tempo, o pai que estimula a todo momento a gerar esse crescimento. Geralmente a pessoa que sai de uma empresa e vai procurar outra é porque ela já cresceu o que ela conseguiria crescer Ela ali. não vê Não vê mais. mais perspectiva de Sim. crescimento ali dentro. E é natural da gente, né? A gente esse é o nosso fluxo, né? A Uhum. gente desenvolve o nosso campo do materno e chega uma hora que a gente vai falar assim: "Cara, mas é só isso que tem pra mim? E tudo que tem lá? Afinal, quando que a minha vida vai ter leveza? Quando que eu vou estar satisfeito fazendo o que eu quero? Quando que eu vou estar me sentindo como uma contribuição em equilíbrio com o todo?" Perfeito. É isso, é o segredo da evolução. Porém, muita gente se acomoda aqui no campo do materno, isso muita mesmo, tá? Maioria da Sim, sim, população, sim, com e certeza. não realiza o que poderia ter realizado. Isso é uma pena, Eu acho que traz naquela por causa situação da questão da da sugestão. sugestão, isso, E que daí a gente daí volta lá atrás. vai jogando. Eu falo que Aham, o é nome do isso lapidação aí. é o quê? Durante a vida inteira a gente vai recebendo esses entulhos para cima da nossa vida, Uhum, que vai ofuscando a nossa luz e o nosso valor. E o lapidação nada mais é do que você começar a remover tudo aquilo que ofusca a luz que você tem. sim, Isso é o lapidação. é. E eu quero trazer uma A gente volta lá pergunta. para as leis de volta. Eu quero trazer muito legal o papo. Eu fiz algumas anotações aqui atrás. Eu já anotei alguns insights muito bacana. E eu quero trazer uma pergunta final. A gente sempre tem a pergunta que é lapidante, que é uma pergunta que vai fazer com que, ó, até a Siri tá falando comigo aqui, sobre como que você pode resumir em uma frase ou em um pensamento breve a educação do futuro. Como que Nossa, seria essa educação? Como que vai ser a educação do futuro, né? Olhando o que você já tem lá de 1970, com o que você já estudou durante toda a sua vida, o que você tem de hora humana de convívio, né? De entender, de fazer essa leitura. E o que você já vê hoje, tanto na era digital, do que veio ali da revolução da internet, versus hoje com a inteligência artificial, né? Porque eu falo que a inteligência artificial não seria nada se não fosse da inteligência humana, sim, da inteligência sim. natural. Tá moldando? Quem alimenta essa inteligência somos nós, Sim, né? Então nós sempre estaremos à frente da inteligência artificial porque é nós, numa contribuição do todo, que alimentamos essa inteligência. sim. Então nós temos muita capacidade, né? E eu quero entender da sua perspectiva como que você entende, num breve resumo, como que vai ser essa educação. No meu lançamento ontem à noite foi exatamente isso que eu apresentei, que Ah, foi é? uhum, Que legal, olha só. que o meu sonho, na verdade, é um portal multidisciplinar, onde pais, pedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas, vovós, né, porque as vovós vão ter muita importância daqui a um tempo, Com certeza. muito mais do que agora, né, possam resgatar e estar trazendo essa humanização para as crianças o tempo todo. Manter isso. Essa humanização está muito atrelado ao amor. É, amor e aos princípios, aos valores, ao que é o saudável, o que realmente é necessário para uma criança se desenvolver. Porque o que está acontecendo
tá vindo esses diagnósticos, né, cada vez mais. A gente tá vivendo numa era dos diagnósticos, isso é muito sério. E se a gente for falar sobre isso agora vai estender muito, mas, eh, a frase do Lozanov que tá aqui, ó, e foi a frase que é a frase do meu portal, que é: "Use your brain, follow your heart". Essa é exatamente o sotaque dele quando ele falava, que é: "Use o seu cérebro e siga o seu coração". Então, esse equilíbrio entre cérebro e coração. Não dá para você ser só cérebro, tá só na inteligência artificial, e não dá para você ser só humano, porque daí né, porque atropelam você. Sim, Então esse equilíbrio entre cérebro e coração, de você entender o teu papel aqui, e você fazer o melhor, respeitando o próximo e sendo o seu melhor, né, o tempo todo. Sendo o seu melhor, porque quando a gente tem liberdade para ser quem a gente é, o outro começa a perceber: "Puxa, mas se ela consegue, talvez eu também consiga". Você começa a formar uma rede, né, porque isso é contagiante. Tanto o bom quanto o não bom é contagiante, porque a gente está falando de nível energético aqui. sim. Então, essa energia de você entender quem você é, o autodesenvolvimento, né, de usar o teu cérebro em equilíbrio com o teu coração. Tá, essa estratégia é muito boa, mas isso ressoa com o que eu tenho dentro de mim? Legal. Ou será que eu vou estar me apagando, me ofuscando para pertencer utilizando dessa estratégia? Não vai ter congruência, né? Sim. Resumindo, eu poderia trazer isso como tem uma algo que eu trago já de um tempo que é mente forte, coração sábio. É, mente forte, coração sábio. Use your brain, follow your heart. Essa é a frase dele. Que tá totalmente só tem o sentido total é o mesmo, é igual e assim, eu fico pensando, né, o quão quando a gente tem a oportunidade na nossa juventude ter esse coração sábio, né, e principalmente de esse coração sábio de estar tá atrelado à empatia e essa mente forte em de fato estar pautado no que você nos trouxe da vovó no futuro e da falta que faz às vezes um pai e uma mãe estar transferindo virtudes, estar transferindo valores, Exatamente. né? Porque isso que fundamenta o caráter e os princípios que vão fazer com que aquela pessoa, aquele ser tenha um caminhar mais abundante, mais próspero, mais sábio e principalmente que vai multiplicar mais na vida do próximo, que Com vai entender que a certeza. vida está mais conectada num próximo do que a si mesmo, Sim. né? Eu acho que é isso, Lúcia. Eu agradeço demais. Foi uma aula. Eu confesso que o tempo hoje foi curto para tanto que você tem a entregar. E eu quero, num futuro não tão distante, fazer algo. Eu tenho uma pessoa que eu acredito que seria muito legal a gente ter uma triangulação de ideia, tá? De a gente poder fazer com mais tempo uma terceira perspectiva. Eu gosto muito de até ali a nossa marca, né? Tu pode ver que Não, são três 3 pessoas pessoas. e ali tá criando esse campo que você tanto fala para que as pessoas que até agora não Educar, expandir e entenderam o que inspirar. é o campo, tá exatamente aí. Quando a gente está sendo em dois, em três, em quatro, em cinco, sempre vai haver esse campo de conexão. E aqui os três pilares da Ecoante, que é educar, expandir Expandir e e inspirar, inspirar. né? A gente só consegue expandir quando de fato a gente tem educação e a gente só consegue inspirar quando nós temos educação e expansão, porque a inspiração vem dessa dilatação, né, dessa Sim. multiplicação, né? E é o que você faz dentro da sua aula que você trouxe lá do case do CEO, que antes de você já estava educando no primeiro dia, você já estava buscando ter essa expansão de consciência, mas através do campo que você criou, da inspiração, que foi a sua energia, a sua felicidade que você estava vibrando, foi o que gerou a permissão dele De poder olhar para dentro e e se permitir estar, né, aprender estar com algo maior. a fluir, né? Então, eu acho não, com certeza quem nos acompanhou aqui, eu vou até querer depois pegar o endereço dos métodos, os teus dados para a gente colocar junto no link abaixo do vídeo, tá? E eu quero fazer um convite a todos conhecerem mais o trabalho da Lúcia, é um trabalho incrível.
E eu tenho certeza que só nessa hora aí, pouco mais de uma hora, você teve sim um impacto, um insight. E se não teve até agora, porque eu já tive alguns, revisita, volta no vídeo, porque você se distraiu com alguma outra informação, você se distraiu com alguma outra, você rolou alguma coisa no Instagram, porque é impossível dentro dessa uma hora você não ter tido 2, 3, 4, 5 insights que certamente, se aplicado na sua vida, você vai mudar o relacionamento com os seus filhos, o relacionamento com a sua empresa, o relacionamento com os seus colaboradores ou com os seus colegas de trabalho, porque hoje aqui o que a gente teve foram perspectivas vivas, né, e que funcionam. E principalmente a ordem que a Lúcia trouxe, você pode conhecer mais no link que nós vamos deixar no vídeo, certamente vai trazer ainda mais fluidez para sua vida e certamente vai trazer mais sabedoria e abundância. Porque, resumidamente, né, coração sábio e uma mente forte é o que faz com que você tenha uma vida de paz, uma vida em prosperidade, uma vida em abundância. Lúcia, gratidão por você estar Gratidão aqui minha, conosco. foi uma troca. Tá? Foi incrível ter você aqui com nós e espero que todos vocês tenham aprendido muito nessa edição do Lapidação. E eu quero desejar a vocês, independente do horário que você esteja nos vendo, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, que você faça desse momento que você está nos acompanhando, desse dia, o melhor dia da sua vida. Que você tome algum insight como uma decisão prática para o seu dia a dia. Obrigado, gratidão, até a próxima.